Estamos de volta com o Cidade Alerta Santa Catarina e vamos à participação ao vivo. É o Croix que vem com a gente, que tem acompanhado desde o início, e agora essa informação oficial da Polícia Civil sendo divulgada hoje, né, Felipe? Mas ao contrário do que acredito a maioria esperava, a informação do que levou à morte do casal na banheira, né, não veio. Ainda não é possível, de acordo com a Civil, ter uma prova científica que vem da Polícia Científica sobre esse caso. Ô Felipe Croix, uma ótima noite de sexta-feira. A informação ao vivo é contigo, embora uma informação limitada que nós temos ainda, né? Exatamente, viu, Zanotto? Boa noite para você, a todos que nos acompanham. O mistério continua, né? O que todo mundo esperava era o laudo, né, da causa da morte, e o que esperávamos era que esse laudo iria dizer o que aconteceu com esse casal que foi encontrado na noite de segunda-feira dentro da banheira de um motel às margens da BR-101 em São José, aqui na Grande Florianópolis. Ela, Ana Carolina Silva, 41 anos, que era empresária de sucesso, e também o Jefferson Sagaz, de 37, que era policial militar há mais de 11 anos. Bem, o laudo saiu, o delegado enviou esse laudo hoje à tarde, inclusive em tempo recorde, né? O laudo começou a ser feito na segunda-feira, hoje na sexta já foi divulgado, e você vai conferir o destaque do que diz esse laudo. Ele fala o seguinte, que confirmou a inexistência de traumas ou ação mecânica, né? O que a gente já sabia. Não tinha morte violenta, sinais de uma morte violenta no quarto, não tinha sinais de violência nos corpos. Ele também disse que os corpos, eles tinham uma alta temperatura nos órgãos internos. E isso pode ter sido levado à temperatura da água da banheira e também do quarto, que estava com o ar-condicionado ali no 32, estava muito quente dentro do quarto, inclusive quando os policiais chegaram no local e encontraram os dois corpos. E a causa da morte, no momento, é considerada inconclusiva pelos exames periciais, dependendo agora de outros exames complementares que ainda estão em andamento. O delegado disse que o caso ele permanece tendo como principal causa, provavelmente, uma morte acidental. Mas a hipótese de homicídio ou suicídio só vai poder ser descartada quando esses laudos complementares, desses exames que ainda estão sendo realizados, eles forem então entregues. Hoje eu tentei contato, a nossa produtora Patrícia Mello também, a equipe do ND+, tentou, mas o delegado não retornou. Depois que ele enviou esse laudo, ele não retornou mais. Um dos questionamentos é: dentre esses exames também está o laudo toxicológico, porque esse laudo pode trazer uma possível causa da morte. Isso porque se sabe que o casal tinha bebido na noite de domingo. Eles saíram na noite de domingo, deixaram a filha com um familiar, foram se divertir em uma balada em Coqueiros com amigos, depois se despediram e foram para esse motel. Só que na segunda-feira não deram mais notícias para os familiares, não compareceram para trabalhar, e aí que a polícia foi até lá. Pelo meio da inteligência da Polícia Militar, chegaram até o veículo deles, que a última parada foi no motel, e acharam eles então dentro da suíte de número 5 desse motel às margens da BR-101, dentro da banheira sem sinais vitais. Bem, como não se sabe a causa da morte ainda, o laudo toxicológico pode então apontar, né, a quantidade de bebida que tinha nos corpos e se tinha alguma outra substância que possa ter levado os dois à morte. O delegado não respondeu sobre o laudo toxicológico, mas, obviamente, esse laudo deve ser feito pela Polícia Científica aqui do estado de Santa Catarina, e assim que for divulgado, pode trazer, então, um resultado para esse mistério. Fato é que a Ana Carolina e o Jefferson Sagaz foram encontrados sem sinais de violência, não tinham motivos para tirar a própria vida e também não tinham envolvimento de terceiro dentro desse quarto, uma pessoa que pudesse ter invadido o quarto e cometido esse crime. É claro que a gente segue acompanhando essa história de perto e vamos aguardar esse laudo toxicológico que deve trazer uma luz a esse caso e mostrar qual foi a causa da morte desse casal tão jovem aqui em Florianópolis. Zanotto. Bom, Felipe, então nós não temos até agora a informação oficial, a verdadeira causa da morte. O que nós temos são hipóteses que já vão sendo descartadas, que não muda muito desde as primeiras informações que nós tínhamos na segunda-feira que você tem acompanhado o caso, né, Felipe? É que não teve nenhum sinal de violência, não tinha perfuração, não foi morte por enforcamento. Agora, a confirmação pericial também que não teve nada, como é que eles colocam ali, mecânica, né? Nenhum trauma mecânico, né? E também nenhum órgão queimado, ou seja,
aquela hipótese levantada até de uma maneira irresponsável por quem divulgou falando de choque em banheira, algo que nós aqui em nenhum momento colocamos, está ali também certinho que não aconteceu. Então nós vamos eliminando possibilidades e agora aguardando a confirmação. E eu lembro que você passava também uma informação para a gente ainda de alguns objetos pertences que foram encontrados no local, mas não há um detalhe do que é isso, né? Não sabemos se pode ter ou não alguma relação também com a investigação da causa-morte. E outro detalhe, Felipe, que você mesmo lembrou na redação hoje à tarde, eu acho que vale a gente falar disso também, que no caso que nós tivemos da morte do César, aquele dentista, lá na delegacia de Barreiros, São José, foi o contrário, né? Porque primeiro veio o exame toxicológico, depois a causa-morte. Inverteu agora se pegarmos o exemplo dessa situação da morte do casal, né, Croix? Exatamente, né, Zanotto? Algo que chama a atenção, porque no caso do dentista César, o laudo toxicológico foi o primeiro, depois saiu a causa-morte, né? O laudo toxicológico, inclusive, a gente mostrou que ele não tinha álcool e tinha a presença de algumas drogas ali, alguns medicamentos que ele tomava frequentemente, sem a presença, por exemplo, de drogas como cocaína, maconha ou outro entorpecente ilegal. Agora, nesse caso do casal, o laudo toxicológico ainda não saiu e ele pode ser, então, o laudo que vai trazer realmente o que pode ter acontecido com esse casal, porque esse laudo da necrópsia dos corpos não aponta qualquer possibilidade de causa de morte. Como você disse, sim, alguns portais de notícia, que se dizem portais de notícia, né, divulgaram, dizendo que o laudo tinha sido divulgado no mesmo dia, dizendo que a causa da morte seria um choque elétrico dentro da banheira, mas isso não aconteceu. Não houve divulgação desse tipo de caso na própria segunda-feira, né? O laudo só saiu agora e realmente ainda segue esse mistério. Agora, o laudo toxicológico é que deve apontar o que tinha no corpo desse casal. Tem alguma substância que pode ter ocasionado a morte, além do álcool que a polícia já constatou que tinha nos corpos porque eles beberam na noite de domingo? Pois é, por enquanto segue essa incógnita, né, Zanotto? E a gente vai continuar, é claro, acompanhando de perto. Obrigado, Croix, pelas suas primeiras informações.